é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa muito especial. Nós teremos o programa da mulher. Vamos falar sobre a mulher, sobre a psique da mulher. Como é que ela funciona? Num comparativo entre a mulher e o homem, como é que a mulher funciona? Então, hoje será um programa especial, porque estamos comemorando o mês da mulher. Então é isso. Nós, junto com a doutora Nise da Silveira, estaremos fazendo um mergulho interior e alçando para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E olha, fique ligado, fique atento, porque vem novidades por aí, uma nova temporada de programa com muitas, mas muitas novidades. Então, fique atento. Nos encontramos e nos falamos já já. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada muito especial, para fazer um programa especial. Sim, um programa especial, porque, afinal de contas, é o mês da mulher, Dia da Mulher. Que dia mais florido, mais belo do que esse? E para falar conosco hoje, nós trouxemos aqui a Cristiane Niero. Ela é psicoterapeuta junguiana e vai bater um papo gostoso com a gente. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Obrigada, Iraci. Olá aos nossos telespectadores. Pois é, nós vamos contar uma história, porque apareceram várias histórias de mulheres querendo saber como é que funciona a psique da mulher. Então, uma delas, nós selecionamos uma delas é a Sandra, ela mora em São Paulo, ela diz que tem 5 filhas mulheres e todas escadinhas. E ela fala que a casa dela é uma loucura, porque uma briga com a outra, porque a outra dá problema, porque elas se degladiam. Aí, quando a mãe vira para chamar atenção, aí todas elas viram contra a mãe, porque uma defende a outra. Disse que é um nó só. Para escolher roupa, para escolher calçado, então uma dá palpite na outra e é muito enrosco. E elas falam assim: quanto o emocional da psique feminina pesa. Ela diz que o meu marido fica completamente louco, porque ele diz que ele é o único homem no harém onde tem 5 mulheres enlouquecidas. Então, tá aí a nossa história. Mês da Mulher, vamos falar um pouquinho sobre a mulher, vamos homenagear as mulheres co-criadoras, né? Vamos lá. Então, primeiro a gente manda um abraço pro marido da Sandra, que deve estar louco e vai ser canonizado no fim dessa encarnação. Com certeza. Mas vamos lá, Iraci. É interessante a gente puxar esse assunto porque o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, ponto. Eles são completamente opostos que se complementam. Uhum. E como é que isso funciona à luz da psicologia junguiana? Quando você nasce mulher, então vamos começar desde o começo então. Nós temos 2 energias no mundo e que é muito fácil de você perceber. Os chineses chamavam de yin e yang, né? Que vai falar sobre o Tao, aquele símbolo que a gente conhece, que é metade branco, metade preto, as pessoas tatuam, mas não sabem o que é. É esse daí. E o que isso significa? Vamos dar um exemplo. A eletricidade, que faz a luz aqui, que a gente está usando, a gente, para ela poder acontecer, nós precisamos de um polo positivo e um negativo. Uhum. Né? O mundo, para você poder ter uma vida, você precisa de uma célula sexual feminina e uma célula sexual masculina. Então, esse complemento, ele junto forma o todo.
Então, quando nasce uma pessoa, se ela é do sexo feminino ou masculino, a psique vai se constelar de uma forma diferente, apesar da psique ser a mesma para todos nós. Então, Certo. todos nós temos os dois sexos dentro da gente. Mas se eu sou mulher, o que acontece? O meu lado yin, ou feminino, ou o lado que nós chamamos de eros, que está relacionado com as emoções, os sentimentos, o abstrato, o inconsciente, o caos, o obscuro, o misterioso, ele nasce na nossa consciência. Certo. E o que fica no nosso inconsciente? O nosso lado masculino, que nós vamos chamar de logos. O que é o logos? É a razão, é a direção, é a ordem, é a forma, é a estrutura, é o objetivo, é a ação, é o ativo. Então, são energias que se complementam, assim como para ter eletricidade. Então, nós mulheres aqui, como é que nós somos? Nós temos a nossa consciência, ela é constelada em cima dos valores do Eros. Então, a mulher, ela não é igual ao homem, que se constela em cima do Logos. Você quer ver diferenças simples? Por exemplo, você está numa roda, várias mulheres estão conversando. Então, o harém da Sandra, né? Do marido da Sandra. Quando essas meninas se juntam, elas falam de 5 assuntos diferentes ao mesmo tempo e se entendem. É verdade. E é uma falando com a outra. O homem não. O homem, se você for ouvir uma conversa numa roda masculina, você vai ver que eles falam de um assunto. Acabou aquele assunto, eles falam de outro assunto. Acabou aquele assunto, é outro assunto. Não tem como falar 2 assuntos no mesmo tempo. Não tem como. Por quê? Porque o Eros, para ele ser ativo, racional, o mundo da lógica, ele é monofásico. E a mulher, para ela poder ter esse sentimento, essa habilidade, por exemplo, a mulher, ela faz esse papel na família, né? Casou com um homem, aí daqui a pouco a esposa vem e fala, liga para tua mãe, olha, fala lá com teu filho. Que o homem não percebe isso, porque o Eros dele é primitivo, enquanto o Eros da mulher é desenvolvido. E vice-versa, o Logos do homem é extremamente desenvolvido, tanto que nós vemos que, por exemplo, na ciência, nas ciências mais lógicas, os homens estão em maior número. Por quê? Porque é mais fácil para eles lidar com isso. Agora, veja se você vê, por exemplo, uma reunião numa mesa de bar de 2 homens falando, ai, amigo, eu sinto que eu amo ela, mas ao mesmo tempo eu odeio, mas os meus sentimentos, isso não vai acontecer. Porque o homem... Ou ele é isso ou ele é aquilo. Não tem meio termo, não tem mistura. O homem, ele é mais lógico, ele é mais... É o que a gente vai dar a ideia de que ele é mais egocentrado que a mulher. Então, por isso que as mulheres às vezes reclamam, fulano é egoísta, fulano só pensa nele. Porque ele é monofásico. Então, ele vai fazer uma coisa, depois ele vai fazer outra coisa. E a mulher não. A mulher, ela é o Eros. Então, a mulher, ela funciona assim, olha. Por exemplo, estamos esperando o nosso marido chegar no restaurante que marcamos para jantar. Aí ele está na empresa dele. Aí na empresa dele tem uma desocupada que a gente não gosta, que a gente tem uma birra, que a gente tem ciúme. Aí, da hora dele chegar, não chega. Dá 5 minutos, ele não chega. Quando dá 10 minutos, a gente começa. Tenho certeza que ele está falando com a desocupada. Aí a mulher, imediatamente, ela já vira a cara da carranca. Ela já bota aquela... Ela já muda o humor dela. Ela oscila muito mais fácil. E aí, quando ele chegar, ela vai começar... Aí o ânimos dela, que é o homem... Olha como é que funciona. Vai tomar conta da psique dela. E aí ela vai começar a cutucar o homem. Você estava não sei aonde? Vai jogar o verde. A mulher adora fazer isso, é desgraça. Coitado do homem, ele nem sabe o que está acontecendo, tanto que ele tem medo de responder, né? Mas, meu Deus, se eu responder vai dar desgraça. Qualquer coisa que eu falar vai ser contra mim. Vai ser uma desgraça. E aí ela começa. E o homem, aí o que vai acontecer? O homem, ele imediatamente, ele vai se armar, e aí vem a ânima dele. Aí, se a mulher fala, que é a parte feminina dele. E o homem, quando ele não tem a ânima muito bem trabalhada, quando ele não entra em contato com a mulher interior dele, acontecem 3 coisas. Primeiro, ou ele vira workaholic, trabalha, só quer dinheiro,
Ou ele vai querer, desculpa falar, mas ele vai querer passar o rodo em todas as mulheres, porque ele não tem poder de ser o masculino, ele é tomado pelas emoções que são inconscientes, então ele projeta. Então ele está na mão do desejo. Ou ele vai ser tomado pela ânima e pode vir a desenvolver uma homossexualidade. A mulher também tomada pelo ânimos não vai muito longe disso. A mulher tomada pelo ânimos, ela vira aquela mulher que não consegue se relacionar, que é extremamente grosseira, aquela workaholic, sabe as mulheres hoje de terninho, essas feministas que querem a igualdade de uma coisa que nunca vai ser igual. Não existe igualdade. Não existe igualdade. Cada um é um. Acabou. O polo positivo não é igual ao polo negativo, ponto, acabou. Mulher não é igual ao homem. O que elas deveriam prezar por é equivalência, que não é igualdade. Não tem nada a ver. Equivalência é ter o mesmo valor, ponto. Mas não ser igual. Então, isso são mulheres tomadas pelo ânimos. E elas podem também vir a desenvolver uma homossexualidade, porque como elas não vivem a primeira natureza delas, elas vão viver a natureza secundária, então elas vão projetar em forma de amor romântico aquilo que elas não acham dentro delas. Certo. E por assim vai. Então, a psique da mulher, qual é a nossa grande tarefa como mulher, né? Primeiro, outra coisa que acontece, né, e a gente vai ver que é diferente do homem. O homem, quando ele nasce, o vínculo mais forte de todo ser humano é a mãe. Então, quando o homem nasce, e a mulher também, eles têm um vínculo muito grande com a mãe. Só que o homem, quando ele está ali nos 4 anos e meio de idade, que o ego começa a ser desenvolvido, ou seja, que eu passo a ter a noção de eu, você e o ambiente. Então, a criancinha já não fala mais dela na terceira pessoa, né? Tipo, fulana tá com fome, o nome da fulana é fulana, entendeu? Uhum. Ou ela tem uma noção mais dela. O homem, quando ele olha para a mãe, ele fala, meu Deus, eu não sou isso. Porque ele vê o corpo, então ele reconhece. E aí, ele faz um movimento de se identificar com o masculino, com o pai. Porque ele vai, então, se eu não sou isso, eu sou aquilo. E aí, então, ele tem toda uma forma de achar a individuação, o poder, a noção de eu, diferente da mulher. A noção do homem de eu é o que ele faz. Então, quando você tem um homem, por exemplo, perdido, né? Você está no carro indo para algum lugar, o homem se perdeu. Senhoras, por favor, não falem para os seus maridos, companheiros, amigos, coleguinhas. Para e pergunta, porque você tira o poder do Senhor. É verdade. Entendeu? Eles não vão fazer ele parar e perguntar, porque o homem só pede ajuda quando está no final da vida, assim, quando ele percebeu que não dá mais, esgotou as possibilidades, ele entra na caverna dele, fica meio deprimido, aí ele pensa, caramba, preciso de ajuda. E isso mexe com a autoestima, porque a noção do homem, do logos, que é ativo, direcional, é a noção do que ele faz. É por isso que muitos homens, quando perdem o emprego, se matam e matam a família inteira. Porque o fazer falhou. Então, a noção de autoestima de quem eu sou é identificada com isso. Então, se você fala para o homem, para e pede ajuda, ele não vai fazer, ele vai continuar rodando em ciclo mais horas ainda, porque... Vai falar, não, peraí, eu sei onde eu tô, peraí. Exatamente. Aí você... Eu tenho controle. Exatamente. A mulher, ao contrário, a noção do que a mulher é o que ela sente. Então, por isso que a mulher fala pra caramba. Porque a fala, que é prerrogativa do logos, que é o homem, então é uma outra das razões, por isso que mulher se apaixona por homem que fala bem. Aí ela desliga o cérebro quando ela vê um homem que fala bem, um homem que... Adorei, ela desliga o cérebro. Ela desliga o cérebro e fica assim, ai, que lindo, né? A mulher, ela vai se atrair por 3 tipos de homem, ela vai projetar o ânimos dela, né? Ou são os homens que trabalham força e poder, então é aquela mulher que gosta de homem forte, homem com mandíbula bem marcada, Jason Momoa, descabelado, que pega um tronco, faz crossfit, e é sempre compensatório. Ou ela vai gostar do homem da fala, que porque fala organiza, a força organiza as emoções, você precisa conter. Porque senão a mulher ela ia chorar o dia inteiro, ia ficar louca, ela muda de emoção assim, ó, como ela muda de roupa. Rapidinho. Entendeu? O Eros é assim. Então,
todas essas três coisas controlam, dão ordem à emoção dela. E esse é o trabalho dela, isso é desenvolver o ânimos. Por isso que a mulher tem que estudar, tem que questionar, ela tem que pensar, ela tem que ir para esse outro lado, porque aí ela vai aprender a lidar com ela própria. E diferente dela ficar presa na noção do que ela sente, então, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, se a mulher sente que ela está com ciúme, ela vira o ciúme, ela não liga o cérebro. O cérebro... E aí, a gente é tomado por achismos, ideias, generalizações, né? Então, a mulher faz isso. Quando ela briga, ela fala, mas todo mundo age assim. Mas as pessoas normais fazem isso. Isso dá um ódio quando você conversa com a mulher desse jeito, né? Porque você fala, senhora, mas eu não sou todo mundo. Ela não quer nem saber. Então, a noção dela é o que ela sente. A noção do homem é o que ele faz. Então, a mulher vai se atrair, a última coisa, né? Força, fala e espiritualidade. Então, já percebeu que esses grandes gurus espirituais dá um problema que eles estão sempre pegando alguém, assediando uma pessoa, ou você vê no centro espírita tem isso, né? As pessoas que ficam atrás, ai meu Deus, fulano é espiritualizado, porque o espírito, o espírito vem de pneuma é o ar é logos, organiza. Então, a mulher vai projetar compensatoriamente no afeto isso. E o homem vai se atrair por 4 tipos de mulheres, que são as 4 mulheres que moram dentro dele, de acordo com a evolução. Então, a primeira a gente diz que é a Eva. Eva não fala, não faz nada, é aquele homem que arruma uma mulher para reproduzir ser mãe dos filhos dele. Ele não olha o olho, não quer saber se está feliz, se está triste, trata que nem gato e sapato. São esses tipos de homem que não tem o emocional desenvolvido. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Então, eles são muito rústicos. Então, eles vão tratar a mulher desse jeito, né? Quando ele tem um pouquinho mais desenvolvido, eles vão arrumar a mulher que a gente chama de Helena de Troia. Isso aí é uma desgraça, porque Helena de Troia só fez a guerra de Troia. Então, são aquelas mulheres que criam caos na vida do homem. Sabe, aquelas ciumentas malucas que vão, sei lá, se taca no carro, liga para a esposa atual. Essas coisas que é a mulher que também não está trabalhada, porque a noção do que ela não sente... Não tem insegurança, ou melhor, é extremamente insegura e só vem pensar depois de ter agido. Então, faz um monte de besteira. A Guerra de Troia, como Helena, que fez a Guerra de Troia. Se apaixonou por Paris, era casada com Menelau e falou, tchau, Menê. Foi, deu a guerra. Assim, a terceira é a Maria de Nazaré. O homem vai projetar o amor dele naquela mulher que ele respeita, que é santa, que é virginal, mas aí quando ela tem um filho, né, que é o menino Jesus, ninguém mais quer mais relacionamento sexual com ela. Por quê? Porque ninguém vai querer, ninguém tem, desculpa falar, tesão em Maria de Nazaré, entendeu? Então ninguém vai querer ficar com ela, porque ela também vai se colocar naquela posição da perfeita, da branda, da compreensiva, da blá blá blá. E a última mulher que o homem se apaixona é a Sofia, que já é uma mulher que tem essas 4 unidas. Ela consegue ser o anjo e o demônio no mesmo corpo, mas com classe. Ela tem o seu ânimo desenvolvido, então ela tem uma espiritualidade que não é uma espiritualidade beata, nem a da boazinha, uma espiritualidade correta, moral. Então, o homem vai projetar isso, né? E ela tem poder, né? É a mulher que tem o seu poder. O homem vai projetar isso, que é o sentir dele. E o homem, quando não está conectado com o seu sentir, ele vai reclamar da mulher. Porque a mulher, ele vai projetar nela o sentir dele. E muitas vezes nos casais é isso que acontece. Então, na casa da Sandra, você imagina só, que nada acontece por acaso. Então, ele conheceu Sandra, por acaso, Sandra precisa ver as suas sombras. Então, ela tem 4 filhas para ela ver um pedaço daquilo que falta nela em cada uma delas. Por isso que elas se reúnem, ficam contra ela, por isso que vai acontecer delas verem que a uma é muito inteligente, a outra é muito assim, a outra é muito assado, né? E o pai, se tá envolvido de tanta mulher, isso aí, né, vem com legenda para ele, nessa encarnação, né, querido? Precisa desenvolver o seu lado feminino, precisa fazer um mergulho interior, precisa começar a parar de fazer e começar a conectar com o seu sentir, porque aí você vai fazer por si e não fazer para ter um papel social, para ter um dinheiro, para ter só uma coisa.
para desenvolver uma sensibilidade e abafar esse machismo, Isso. porque vive no meio de 5 mulheres. É. Ou para ele desenvolver também o lado mais masculino dele, porque ele vive no caos. Então ele é a única força. Então ele Sim. precisa aprender. Normalmente, homens que são criados por mães, por vós, e tem a ausência da figura paterna, eles vão reproduzir esse tipo de ambiente. Por quê? Porque é muito feminino para a ausência do masculino. Então o homem pode até vir com uma certa sensibilidade, mas ele não sabe usar o poder masculino. Entendeu? Assim como a mulher, que é muito criada com aquelas pessoas que são muito intelectuais, ou que colocam a mulher para ser independente, para ser isso, para ser aquilo, ela vai ter dificuldade de desenvolver o feminino dela. Então ela pode ser super bem sucedida, mas ela não consegue amar um homem, não consegue estar com um homem, não tem um homem à sua altura, não encontra essa pessoa. Uhum. Então, a psique do homem e da mulher elas são compensatórias nesse quesito, né? Porque se complementam. Porque não tem igualdade entre o homem e a mulher. Cada ser é um ser único, ponto. Acabou ali, é uma individualidade, né? Agora, a Sandra fala, inclusive na carta dela, que todas as filhas, cada uma tem uma personalidade completamente diferente da outra, que elas não são iguais em nada, né? A não ser a hora que a mãe resolve dar bronca, que daí todo mundo vira contra a mãe. Não, isso aí é a psique da sombra, Iraci. Os filhos funcionam assim, né? Jung fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o que nós herdamos dos nossos pais? A vida não vivida deles. E o que é a vida não vivida deles? É a sombra. São aqueles aspectos da natureza humana que eles não individualizaram, ou seja, que eles não exerceram, que eles não tomaram contato, que eles não botaram para fora. Então, por exemplo, uma mulher muito submissa, né, a um marido que não pode ter voz, que não pode ter vontade, que não tem um relacionamento igual, tem um relacionamento em vias de poder, provavelmente ela vai ter uma filha. Essa filha, o pai vai ouvir, o pai vai fazer de tudo, a mãe vai desenvolver uma inveja inconsciente naquela filha, porque aquela filha fala para aquele pai o que ela não tem coragem de falar para o marido. Então a relação, é a sombra da mãe. Entendeu? Então, o que a Sandra está vendo? A Sandra está vendo que cada uma dessas filhas tem um aspecto da sombra dela. E que quando ela se rebela contra uma dessas filhas, é a mesma coisa que se rebelar contra si mesmo. Então, elas se unem e reproduzem o que está na psique dela, né? Que a sombra, quando as pessoas falam assim, é porque eu me auto-boicoto. Não é que você se auto-boicota, é que tem um aspecto da sua psique que você precisa integrar para você poder conquistar o que você quiser, aquilo que você almeja, só que você não está dando conta, você não sabe. Então, na hora, você vai lá e não se boicota, você é tomado pela sua sombra. Entendi. Entendeu? Ela diz que são 5 mulheres dentro de casa e essas filhas, cada uma tem uma personalidade diferente da outra, né? Então, provavelmente, cada uma vai escolher o caminho diferente. E a preocupação dela, como se posicionar diante das escolhas da filha e como se posicionar o pai, no caso dele, como se posicionar diante das escolhas da filha. Na verdade, a gente não sabe se elas vão escolher muitos caminhos diferentes. Por quê? Porque apesar delas terem essa personalidade das filhas, elas estão até nossos 40, 45 anos, a gente não vive a nossa essência. A gente vive muito a nossa persona. O que é a nossa persona? É isso aqui, ó. Quando você nasce, você vai ser educado. Então, você vai se identificar com certas qualidades e potências que você tem, e outras você não vai se identificar, mas você tem também.
mas você vai jogar na sombra. E essa identificação, ela está muito conectada com o discurso do poder, o poder do discurso materno, ou seja, quem nomeia e quem educa a criança é quem faz papel de mãe, pai, de educador. Então, por exemplo, talvez a criança ela se identifique com a inteligência e ela nunca tome contato com a burrice dela. Mas uma pessoa inteligente, ela tem que ter plena consciência de que ela é burra, senão ela não se abre para aprender nada. Tá vendo como uma coisa se conecta à outra? Mas ela vai se identificar com um aspecto. Tem sempre os dois lados. Exatamente. Ela vai se identificar com um aspecto. E o outro vai ficar na sombra. Então, alguma outra irmã vai ser a irmã burrinha. Entendeu? Só que não existe isso, como a gente percebeu. Só que isso é uma coisa. Isso é a personalidade, que a gente vai passando pelos desafios na vida para integrar, para rebalançar esses polos, tá? Agora, a mulher, e isso eu estava explicando, né, que o homem, quando ele vê a mãe, ele já vai, se eu não sou isso aqui, vai se identificar com o pai. Com a mulher acontece o oposto. Mulher, quando ela vê a mãe, que é a mulher, ela fala, eu sou isso aqui. Então, o que ela herda da mãe? O ânimos. O que significa isso? Significa que a maneira pela qual a mãe se relaciona com o sexo masculino, ela vai reproduzir igualzinho. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, por exemplo, se a mãe aceita ser submissa, por mais que a filha brigue, que ela não gosta de ser submissa, ela é assim, ela é assado, o que vai acontecer? Ela vai arrumar um namoradinho no qual ela pensa que ela não é submissa, mas para ela manter ele, porque provavelmente ela vai estar acima dele, né? Vai ser mais evoluída, assim, mentalmente, sei lá, para poder manter o controle, para não ser controlada, ela vai ter que se submeter a aceitar uma condição que não tem nada a ver com ela para manter a ilusão de que ela não está sendo submissa. E ela está. Então, ela vai reproduzir a mesma psique da mãe, porque a mãe, se ela é submissa, ninguém gosta de ser submisso. Então, ela deve pensar que o cara é um troço do inferno. E aí essa menina vai pensar a mesma coisa do namorado, que é um troço do inferno. Então, você herda o ânimos da mãe. E para você quebrar, por isso que, por exemplo, já viu que isso acontece? A mãe é casada com um alcoólatra, aí a filha vai casar com um drogado, com um alcoólatra, uma pessoa que tem um vício de jogo, ou que tem um vício de videogame, ou que tem alguma outra coisa. Então você herda, e a mulher não consegue sair dessa maldição. Ela não tem o que ela fazer, ela pode se mudar para o Japão se ela quiser. Ela vai levar o ânimos que não é só da mãe, mas é da avó, da bisavó, da tataravó, e assim a gente vai chegar na Eva, tá? Então a gente vai herdando. Como é que você sai dessa situação? Então, antigamente, o ritual do casamento, ele não era isso que a gente vê. Fazer a festa, dançar lindo, chorar de alegria e jogar arroz. Não era assim, não. Era assim, olha, o homem, o pai da família, ele fazia um acordo com o marido, que ia casar com a filha, e eles programavam um dia do sequestro. A menina era informada de que ela ia casar, então ela tinha que deixar a mala dela pronta, que ela não sabia nem quando, nem onde, nem que dia, nem que hora. No dia programado, que só o pai e o noivo sabiam, o noivo simula esse sequestro, entra na casa da noiva, rouba a noiva e a leva para uma outra cidade, sem internet, sem WhatsApp, sem FaceTime, sem nada, sem telefone, sem pombo correio, uma outra cidade, para que ela possa lá formar a família dela, porque ela herda o ânimos da mãe. Então, a mulher, sempre que ela casa, essa emoção que a mulher é tomada, essa tristeza, é porque ela vai deixar esse ânimos. Não está ligado com a emoção que eu estou casando, está ligado com que desespero você eu. Entendeu? Está mais ligado com isso. Então, e isso vai aparecendo porque, normalmente, os primeiros casamentos que a gente tem, eles não são nossos, eles são frutos disso, da persona, do ânimos. E você vai ver, a maioria das pessoas, quando casa de novo, parece que encontrou, tá no paraíso. É outro relacionamento. A pessoa tá mais madura. Não, a pessoa tá mais inteira. Porque aí ela já conseguiu ver o que do pai ela gosta, o que da mãe ela não gosta, quem é a mãe, quem é o pai, quem é ela, o que eu reproduzo da minha mãe, que eu reproduzo do meu pai, como é que eu faço isso. Então ela já tem uma vida mais constelada para poder seguir a vida dela.
Então, a mulher, o trabalho dela, tanto que você vê isso reproduzido nas histórias, né? Nos contos de fada, nas mitologias, né? Sempre o príncipe que vem resgatar a princesa, né? E a bruxa é a madrasta, é a mãe interna dela, que reproduz que imprinta esse ânimos. Então, você nunca vai buscar alguém muito diferente do seu pai e da sua mãe. Mas quanto mais consciência você tem, mais você consegue separar essa sombra familiar que vem. Entendeu? E para a mulher vem muito assim, a gente reproduz muito a história da avó, a história da mãe, a história do pai, né? Do pai, né? Às vezes a mulher fica na sombra do pai de alguma forma, mas... E o homem também, ele como a ânima dele, a primeira visão e imagem de ânima é a mãe, de mulher é a mãe, ele vai, por mais que ele odeie a mãe, ele vai arrumar igualzinha. Ou vai fazer isso com a irmã, porque a irmã também pode entrar nesse mix, entendeu? Então, quanto mais consciência você vai tendo de si próprio, mais você vai conseguindo separar essa maldição. Então, essas 4 meninas que a Sandra tem, elas vão herdar o ânimos da Sandra. Como a Sandra se relaciona com o masculino, que é como a mãe dela se relaciona, que é como a avó dela se relaciona, porque ela tem que estar fazendo um processo de individuação, de terapia para poder entender. Seria algo mais ou menos assim. Cada uma das filhas provavelmente vão reproduzir na relação delas com os seus futuros maridos a relação da mãe com o pai. Só que num diferente aspecto, que às vezes a Sandra está inconsciente. Então, por exemplo, foi o que eu falei, uma mulher muito submissa que fica quieta, tem uma filha que morde a cara da outra pessoa. Só que essa filha casa, às vezes, com um idiota. E fica lá com o idiota. Então, ela é submissa também. A quem? Ao idiota. Ou porque ela não quer ser dominada, mas percebe que ela herda a mesma coisa. Porque se você perguntar para essa mãe, né, o que ela acha do pai, você vai ver que é muito parecido com o que a filha acha do namorado e dos maridos. Entendeu? É claro que vai ter admiração, mas as pessoas, às vezes, elas tentam burlar essa regra, sabe? Não, mas eu não penso a mesma coisa. Minha mãe odeia meu pai. Mas não é bem assim, porque você ouve o discurso da sua mãe depois que você nasceu, teve consciência. Tem anos de distância de quando a tua mãe achava teu pai e achou teu pai, até o que você sabe que tua mãe acha do seu pai. Mas se você voltar lá e fazer e começar a ver isso... O movimento do encantamento. Exatamente. Você vai ver que é a mesma coisa. E é por isso que gato casa com gato, pato com pato, galinha com galinha, zebra com zebra. Você não vai sair muito longe do que é familiar, mas você, quanto mais consciência tem, autoconhecimento você tem, mais você vai entender o que é sombra familiar, do que é você pegar essa sombra, integrar, transformar em alguma coisa sua, para também ser um pato que casa com pato, mas é um outro pato. Entendeu? Porque ela diz que é muita confusão dentro de casa, é muita briga, é muito... Enfim, eu fico imaginando, eu preferia não estar dentro dessa casa, porque ia ser muito tumulto para minha cabeça. Então, coitada, né? Agora, como fazer um bloqueio disso, de toda essa confusão? Porque cada uma tem uma personalidade, cada uma tem uma vontade, cada uma faz uma escolha, enfim. E eu tenho a minha personalidade, mas não sou obrigada a aceitar as escolhas da outra que tem uma personalidade diferente. Agora, como trabalhar isso? Seria uma terapia em família? Seria terapia individual? O que elas podem utilizar para fazer esse movimento? Sim. Olha, por mais que seja interessante que todo mundo fosse terapia, nem todo mundo está preparado para fazer terapia. Mas como a Sandra mandou a cartinha, então talvez a Sandra esteja. E num sistema, seja ele de amigos, de família, quando um ganha consciência, as projeções que vão acontecendo baseadas nessa pessoa caem. Então, da mesma maneira que as filhas projetam alguma coisa nela e ela projeta nas filhas, quando ela ganha consciência, isso acaba. Então, a relação muda. As filhas não vão saber por quê, porque elas não estão, talvez, no momento de fazer esse processo. Mas a Sandra vai. Então, o que a Sandra vai aprender a fazer? A Sandra vai, primeiro, antes dela dizer se ela gosta do que uma delas faz ou não gosta, ela tem que saber o que é isso.
O que isso fala dela? Então, é aquela frase de Freud, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro. Uhum. Então, quanto mais ela for tomando essa consciência, mais ela vai saber lidar. Porque você quer ver uma coisa? Se a tua filha aparece, então, namorando um bicho grilo, aquela pessoa que quando entra em casa você fala, Jesus é o Satanás. Se você chegar para ela e falar, olha, eu não acho que tem a ver com você, entendeu? Sei lá, o cara pinta a unha de azul, tem um piercing aqui, ouve rock, você gosta de música clássica em museu, tem muita coisa a ver, ela vai continuar. Por quê? Porque aquela atração se dá por uma compensação da sombra. E aí, se a mãe, que é um arquétipo muito forte na psique das filhas, for contra, a filha vai continuar. Só porque falou que não pode. É assim que funciona. Então, quando você entende que essa relação, essas atrações que elas vão ter, isso fala também dela, e ela precisa tomar consciência da sombra dela. E depois que ela fizer isso, ela vai entender que as filhas vão fazer isso também. Quando a filha aparecer com um bicho grilo, ela vai falar, oi, tudo bom? Prazer, bem-vindo em casa. Vai durar 3 meses. Porque Entendeu? não vai gerar fruto, porque Não tem não projeção. traz a projeção ali Não traz em compensação cima. de nada. Então, você não investe naquilo, você não é contra. Você deixa que ali a coisa vai... Porque toda projeção tem um tempo de duração. Vai de 1 ano e meio, é o que a gente fala da paixão. A paixão, ela dura no máximo 2 anos e meio, quando ela é muito avassaladora. Depois, não tem paixão. Paixão, a palavra paixão deriva de patos, do grego, que significa patologia. O cérebro de uma pessoa apaixonada é a mesma coisa que o cérebro de uma pessoa com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Então a pessoa fica assim, tocou o telefone, é fulano. Né? Andou na rua, viu alguém, acho que é fulano. Né? Aí fica pensando em fulano. É a mesma coisa de quem tem toque, funciona igual. Só que isso é fruto da projeção. Né? Como obsessão também é uma projeção. Então, quando você trabalha a consciência, aquilo perde a força. Então, aquilo tem um determinado tempo, porque a psique não vai deixar você projetar de eterno. Porque a psique, ela quer que você ganhe, o seu inconsciente trabalha para você ganhar consciência, e não para você ficar inconsciente o resto da vida. Porque isso aí seria a gente estar no harém do Adão e Eva. Entendeu? No estamos ali que lindo, plenos. E não é assim que a coisa funciona. Então, tem um certo tempo para as coisas acontecerem. Então, a melhor coisa que a Sandra pode fazer é ela ir trabalhar essas questões dela, que aí ela vai gerar uma mudança até de como as filhas se relacionam entre elas, porque a projeção é igual uma teia. Imagina que eu vou fazer uma teia aqui com eu, você, uma fulano, aí eu solto a corda. Aí embramou tudo, deu rolo, deu zica. Embramou, caiu, aí a outra afrouxou, o outro ficou apertado, pronto. Aí já mexeu na dinâmica, entendeu? Então é sempre assim, quando um ganha consciência, o sistema inteiro muda. E qual o peso da psique do pai no meio desse emaranhado de mulheres todo? Então, o pai na psique, o pai, como ele é o logos, ele sempre vai simbolizar a ordem, a direção, as leis, as crenças, os valores, vai representar o papel no social, vai representar toda essa esfera. Então, a maneira que elas vão se relacionar com o pai e a forma que elas enxergam esse pai, e isso é reflexo do quê? Da forma que o pai interage com elas e interage com a mãe, e com o sexo feminino, e com o sexo masculino, e com o mundo. Isso vai interferir isso vai interferir no ânimos dela, na maneira pela qual elas vão também buscar homens que entram em sintonia com isso para elas ganharem consciência acerca delas. Então, às vezes, elas vão arrumar, por exemplo, eu tenho casos no meu consultório que a mulher, né, a mulher reclama meu pai era muito agressivo, ele gritava muito quando eu era pequena, então eu arrumei um namorado que não grita. Aí ela tem o primeiro filho. Aí o cara vira um bicho com o filho, mas não com ela. E ela não vê que é a mesma coisa do passado. E que ela não trabalha a agressividade também dela. Então, ela compensa, ela deixa para o outro. Então, tem várias coisas que entram na figura do pai na psique da mulher. Ele é muito importante. A mulher, da mesma maneira que ela precisa odiar e amar a mãe, para ela poder
ter a sua herança, a sua origem e, ao mesmo tempo, a sua individualidade e responder as perguntas que a mãe não respondeu, porque é isso que os nossos pais dão de presente pra gente, entendeu? É assim, ó, que eu não respondi essa desgraça aqui, responde você. É a maldição familiar, entendeu? E isso vai de um para outro, ela vai ter que fazer isso com o pai também, porque ela tem duas linhagens, né? Ela tem duas origens, que é a mãe e o pai. Ela é a terceira coisa. Então, isso está muito correlacionado com a esfera relacional da mulher também. Como ela vai se relacionar, como ela se relaciona com o sexo masculino na vida dela e o ânimos, a primeira imagem de ânimos é o pai. Então, eu tenho um pai ausente. Não pense que você vai arrumar. A mulher vai tender a querer homens que conversem, falem, ouçam ela, sejam mais sensíveis, mas não vai achar. Aí você fala, por quê? Porque você não pode querer um pai depois de uma certa idade. Isso não é para você ter pai. Mas ela vai reproduzir essa necessidade da qual ela mesma não se dá. E como é que ela resolve isso? Quando ela começa a fazer análise e terapia e começa a botar os pingos nos is da vida dela, sabe? Isso é isso aqui funciona desse jeito, isso, família é isso, amigo é isso, trabalho é isso, dinheiro é isso. E aí ela começa a ganhar consciência, aí ela faz um contraponto com esse pai. Aí ela acha o valor dela como pessoa, aí ela acha a pessoa certa. Mas ela tem que fazer isso. Esse tem processo. Que fazer tanto com a mãe quanto com o pai. Aí elas vão... E aí, no caso, que é uma família grande, cada uma provavelmente vai ter a sua independência, reconhecendo isso, sem essa determinada projeção que está fazendo e que provavelmente vai buscar, porque aquilo está se misturando dentro da casa, né? Exatamente. Não é fácil, não, né? Isso é por isso que eu falo, gente. Reencarnação, se fosse bom, ninguém resistia. Entendeu? Ninguém falava, não quero, mas a gente fala. É isso. Cris, passa muito rápido, né? É verdade. Então, eu convido você a deixar uma mensagem para o mês da mulher, por exemplo, como a doutora Anísia da Silveira, que era uma pequena, grande mulher que fez uma diferença, que marcou uma época e se fala dela e homenageia até agora. Convido você a deixar uma homenagem, uma mensagem à mulher. Bem, Iraci, a minha mensagem é a seguinte: para que nós possamos tomar contato com o nosso feminino, com a nossa natureza e com a nossa essência feminina, nós precisamos mergulhar para dentro do nosso complexo materno, da nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso corpo principalmente e com a nossa espiritualidade. Então, que a gente possa conscientizar que a força do feminino não está em ser igual ao homem, mas está em ter a força de ser mulher. E para isso a gente precisa saber quais são as potências femininas, o que é o feminino. E o feminino é esse contato com o corpo, com a intuição, com o mundo das emoções, com a força interna para organizar aquilo que se sente, com o autoconhecimento. Então que a gente possa levantar essa bandeira do feminismo e ser uma grande mulher como Nízia. É isso aí. Cris, obrigada pela sua presença no nosso programa. Foi ótimo. Eu Obrigada. que agradeço.